Bom, boa noite a todos, novamente. Vou começar a nossa apresentação e queria falar algumas coisas sobre ela. Eu tinha me planejado para falar sobre a metodologia de consultoria que eu falo nos meus atendimentos, dar alguns detalhes. E aí me ocorreu que eu fizesse uma consulta de 2 livros, que eu vou mostrar agora quais são, agora daqui a pouco. Peguei alguns itens do sumário dos livros e não necessariamente lendo os livros, mas só observando o que o sumário me sugeria em função do que eu tinha para falar, eu fiz aí alguns slides. Então, a minha intenção é mostrar algumas ideias que eu tenho sobre esse método que eu faço para a consultoria, com base no sumário lá dos livros. Só lembrando que eu não fiz consulta aos livros, tá? Só consultei os sumários. Então, vamos ver o que vai dar. Bom, alguns já devem conhecer, existe um projeto de que eu participo chamado Doutor Finanças. Essa terminologia não foi criada por mim, ela é desse órgão aí, Escola de Educação Previdenciária, do Rio Previdência. Rio Previdência é o fundo que paga pensionistas e aposentados do estado do Rio de Janeiro. Então, esse órgão, Rio Previdência, tem um local físico chamado anteriormente de Escola de Educação Financeira, e agora, de uns 3 anos para cá, passou a chamar Escola de Educação Previdenciária. E lá tem várias oficinas, várias atividades. Uma dessas atividades chama-se Doutor Finanças. Em 2016, eu me candidatei para fazer parte e fui aceito. Então, desde 2016 para cá, eu já atendi, eu acho que 214 pessoas, mais ou menos. Então, é uma consultoria em finanças pessoais. Aí, como eu disse, eu aproveitei o sumário dos livros para ver o que eu podia buscar aqui na minha memória para falar sobre esses itens. Então, essa apresentação de hoje, ela está dividida entre esses 2 livros aí. São livros já um pouquinho antigos. Eu tinha muita... Principalmente na época do mestrado, ou logo depois do mestrado, eu vivia comprando livros para para usar de referência. E esses 2 livros me chamaram a atenção, né? Gerenciamento para leigos e gestão de projetos. No gerenciamento para leigos, tem esses 4 itens aí, e no gestão de projetos, todos esses. Lá no final, após o que está escrito lá, modelo, eu vou detalhar um pouquinho esse método, quais são as etapas que eu faço nele. Se for interessante, acredito que dê para fazer, numa próxima vez eu vou pegar só o método e abrir com mais detalhes, inclusive, se puder, mostrar alguma estatística. Então, eu vou tentar falar um pouco rápido, porque são muitos slides. Espero acabar tudo antes das 8. Acho que eu vou conseguir. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, usa a voz, porque eu não estou tendo acesso ao chat. Então, inicialmente, gerenciamento para leigos. De vez em quando a galera vai chegando, eu vou lá para... A parte humana, fazendo as coisas acontecerem, trabalhando com outras pessoas e ferramentas e técnicas. Foram 4 itens lá do sumário que me chamaram a atenção para falar sobre elas. Então, a parte humana. Finanças pessoais. É interessante a gente definir finanças pessoais, né? Quando ainda era acadêmico, ou logo depois que eu me formei,
esse termo me chamava muita atenção. Na revista Exame, meados da década de 1990, tinha uma coluna chamada Finanças Pessoais. Por isso que isso que eu estudo, raramente eu chamo de educação financeira, até porque o estudo que eu fiz na minha pós-graduação, ela me mostrou que a educação financeira é uma parte do conjunto que eu chamo de literacia financeira, que é mais complexo. Então, acho que finanças pessoais é um termo que nos ajuda a perceber tudo isso como uma disciplina, digamos assim, que deriva das finanças corporativas, exatamente essa que a gente aprende na faculdade. Okay? E, inicialmente, esse termo, finanças pessoais, ele foi cunhado dessa maneira, né? Eu vou tentar estudar digamos assim, as finanças olhando para as empresas. E aí, lendo sobre finanças pessoais, agora, recentemente, para concluir o doutorado, eu tomei conhecimento de que o professor Marion, um professor, já deve estar se aposentando, ou já se aposentou lá pela USP, eu acho, ele escreveu um artigo onde eu tomei conhecimento de uma coisa bem interessante. Segundo esse professor, as finanças corporativas vieram das finanças pessoais e não o contrário. Então, isso é uma coisa bem interessante. Quer dizer, muito antigamente, a raça humana usava de alguns artifícios para, de uma certa forma, quantificar a sua riqueza, né? A quantidade de animais ou algum tipo de recurso natural que se tinha na época das cavernas, alguma coisa assim. E fazia riscos. Se não me engano, um pedaço de osso com 2 barras teria sido o que se atribuiu o seu primeiro registro, né, nesse sentido. Então, a ideia de ter um relatório que espelhasse o que existe fisicamente, né, foi uma maneira de acompanhar o que se podia falar de ser o patrimônio. Tá? Então, a coisa foi evoluindo. Com a Revolução Industrial, se não me engano, a galera pegou esse procedimento e aí aplicou às organizações, e aí teve uma velocidade muito grande, porque o nível de utilidade desse tipo de procedimento contábil para as empresas era muito grande. Então, houve muito desenvolvimento, digamos assim, da ciência contábil com as empresas. Mas essa contabilidade pessoal, na verdade, ela foi idealizada, ela foi primeiramente concebida para as pessoas físicas. Então, finanças pessoais, nós temos uma parte de cálculos e procedimentos que é muito importante, porém costumam ter algum tipo de problema para aplicar esses conceitos. Né? Então, quando você faz uma projeção, explica para a pessoa que ela vai poupar R$ 100 por mês por 30 anos, isso vai chegar num determinado valor, isso é algo extremamente relacionado a cálculos e que muito provavelmente não se aplica muito à vida das pessoas. Eu coloquei aí a palavra mecanicismo, até falei com o professor Simval que eu ia dar uma espetada nele. O professor Simval normalmente faz referência a essa parte de cálculos e procedimentos como a parte mecanicista das finanças pessoais. Então, elas são muito importantes, porém, o próprio nome diz, né, as finanças estão qualificadas para as pessoas, as finanças pessoais, as finanças das pessoas, dos indivíduos, elas são muito mais difíceis de serem homogêneas, como são nas finanças corporativas. Então, você tem um indivíduo, uma célula familiar, cada uma mais complexa do que a outra. Né? Você vê dentro de um domicílio, tanto que tem esse termo também, finanças domiciliares ou economia doméstica, né? Nós temos muitas particularidades. O tipo de família que está formada, a quantidade de pessoas, nível
cultural, educacional, etc., quantidade de renda, predisposição para poupança, conhecimento sobre finanças, conhecimento sobre procedimentos, etc. Então, essa qualificação das finanças para as pessoas torna essa disciplina uma coisa, algo assim muito interessante, porque a gente vai ter uma diversidade muito grande. E eu em si eu não vejo exatamente como uma coisa assim, que bom, quanto mais diverso, melhor. Eu acho que isso complica um pouco, né? Então, se a gente tiver uma certa dedicação para as finanças pessoais, a gente tem que saber que dificilmente nós vamos falar sobre um determinado ponto desse assunto todo que ele vá atingir as pessoas de maneira homogênea. Isso eu acho que seria muito difícil. Então, você tem sempre que particularizar, né? Não para uma determinada pessoa, para um determinado grupo, numa determinada situação, etc. Então, a gente tem que separar o que são esses cálculos e procedimentos das habilidades e atitudes, que até são utilizar esses procedimentos, esses cálculos, para alguma coisa. Tá? Então, isso tem muito a ver com comportamento. Finanças pessoais, basicamente, nós vamos expressar através de, sei lá, de procedimentos, como está dizendo. Pessoal, eu estava temendo isso. Eu vou ter uma entrega aqui em casa, eu vou pedir um minutinho. O professor Simval, se quiser falar qualquer coisa, rapidinho. Bom, aproveitando aí a pergunta feita pelo quem fez a pergunta sobre a orientação da monografia. Fui eu, professor Rafael. Opa, Rafael, bem oportuna. Aproveitando para responder, eu estou aqui estruturando uma sequência de slides para poder esclarecer para vocês, porque a monografia é um negócio extremamente nebuloso e poucos professores efetivamente o orientam. Estou falando isso porque eu tenho 50 anos de experiência de UFRJ, né? Estou envolvendo essa parte de aluno e depois 42 de professor, né? Então, e eu estou tentando deixar a galinha destrinchada para vocês, tá? Eu nunca dei aula de metodologia do trabalho científico e tampouco de seminários de monografia. Mas eu orientei muita monografia. E quando eu oriento, eu vou lá na mão do aluno e ajudo ele a escrever. Nem sempre os professores fazem isso. Então eu estou tentando fazer isso aí de uma forma bem didática, até porque não é fácil. Eu nunca encontrei, durante a minha trajetória, uma pessoa que me explicasse as coisas detalhadamente como eu pretendo explicar para vocês. Eu só acho que não vai dar tempo, porque eu estou sem apoio nenhum. Quando a gente está trabalhando lá na UFRJ, eu tenho lá as pessoas que são da área de informática e que me ajudam, porque eu sou um analfabeto digital, então me ajudam no computador, me ajudam quando desaparece, o aplicativo sumiu, tem sempre lá um cristão que me ajuda a achar quando essas coisas desaparecem. Então, provavelmente, face ao tempo exíguo que nós temos pela frente, não sei se eu vou conseguir, porque hoje eu já tentei ligar para 2 suportes da UFRJ para me ajudar e não consegui encontrar nenhum dos 2. Então, a minha proposta vai ser o seguinte: eu acho que o momento da gente aprender é qualquer um, né? Eu sou uma pessoa muito mais que procura relativizar as coisas. Eu acho que enquanto eu estiver vivo, eu estou aprendendo. Então, não me importa se é dentro desse espaço limitado que a universidade estrutura como calendário acadêmico. Eu me coloco à disposição de vocês, que assim que estiver pronto, a gente manda um comunicado, e quem quiser assistir, mesmo que tenha terminado o período letivo,
eu estou disposto a ajudar vocês a encontrar o caminho das pedras na produção da monografia. E também me coloco à disposição para orientar a própria monografia, ou se a gente quiser fazer um seminário de monografia, a gente pode fazer também, de pegar um grupo aí de alunos, cada um que trabalhou no seu projeto de monografia, porque antes de escrever a monografia, você tem que fazer o projeto da monografia, né? A gente discutir o projeto de cada um de vocês. Então, é essa minha proposta aqui, e fica, é claro que vai ter gente, tem gente que só está aí fazendo cera, né? Vai procurar terminar o período letivo e vai desaparecer, mas tem gente que quer efetivamente aprender a fazer a monografia para fazer direito. Então, me coloco aqui à disposição de vocês, e mesmo que encerre o período letivo, eu continuarei à disposição, ok? Beleza, obrigado, cara. Eu realmente tenho interesse em fazer isso aí, sim. Ok. Bem-vindo. Estou fazendo com o maior carinho isso aqui. E eu estou gostando do que estou fazendo. Só que sumiu todo, todos os slides sumiram que eu fiz, que estão prontos. Alguém vai ter que achar isso aqui. Perdão. Entra aí, Luiz. Já falei com ele. Valeu. Coisas de pandemia. Bom, voltando aqui, pessoal, desculpa. Então, finanças pessoais tem essa parte dos cálculos, né, e a parte do comportamento. Eu coloquei aí habilidades e atitudes porque esse termo sobre o qual eu falo de vez em quando, que é a literacia financeira, que tem uma diversidade muito grande de definições. Então, uma dessas definições de um pesquisador lá da África do Sul, ele definiu literacia financeira como conhecimento, habilidades e atitudes. Então, a educação financeira em si, ela é essa parte da educação. Ela compõe a literacia financeira para esse autor. E é o que eu uso no estudo que eu fiz, na tese que eu escrevi. Bom, as pessoas escondem as coisas, né, durante o atendimento. Não é muito frequente, tá? Mas acontece. Às vezes a pessoa demora um pouco para expressar o real problema do que está acontecendo com ela. As pessoas não possuem a disciplina necessária, são desorganizadas e desconsideram a álgebra. Então, esse atendimento que é lidar com as pessoas, ele tem algumas vertentes que a gente tem que começar a se acostumar, né? Se algum de vocês for se interessar por isso. Então, outro tópico, fazendo as coisas acontecerem, é necessário ter autoridade, quer dizer, existe uma percepção de quando você vai num lugar e vai falar com uma pessoa que tem um título de doutor finanças, é uma coisa assim um pouco pesada, né? Caramba, o cara deve saber muito sobre finanças. Então, tem uma certa autoridade por trás desse título, digamos assim. E eu lembro quando eu conheci esse projeto, eu falei, caramba, deve ser maneiro ser chamado doutor finanças. Então, é interessante a gente saber quando a gente está recebendo uma pessoa dentro de uma sala fechada e a pessoa conversa com alguém que tem toda essa questão por trás, né? É necessário o compromisso, normalmente, né, por parte das pessoas, porque eu, por exemplo, eu peço muita coisa para as pessoas, né, com prazos, eu peço, como eu já enviei para vocês, fazer o fluxo de caixa daquela pessoa que eu estou atendendo, então eu peço para as pessoas enviarem coisas para mim com determinada frequência. Existe uma reputação por trás disso, por trás de um atendimento. Eu lembro que uma vez ligaram para a escola de educação financeira, na época, pedindo alguém para participar de uma reportagem na Rede Globo, indicaram o meu nome, achei bacana, participei dessa reportagem. Então, para que eu pudesse ter sido indicado, sinal de que alguma reputação eu tinha, né? Existia já um lastro de trabalho que eu já tinha deixado. Bom, por acaso eu falei lastro, né? É bom que você tenha um lastro em conhecimento. Eu, por ser professor universitário,
eu procuro fazer das minhas apresentações, dos meus tratamentos, algo bem científico. Então, eu procuro fazer algo baseado em alguma observação, em algum tipo de autor, em algum tipo de procedimento. Então, a metodologia científica, que acredito que o professor Simval deve ter falado aí desses minutos que eu fiquei fora, ela é muito usada por mim para fazer minhas aulas, para fazer minhas palestras ou para fazer minhas intervenções nas pessoas. Bom, é necessário ter registros, então eu gero muita estatística, ela está um pouco desatualizada porque de um tempo para cá juntaram muitas coisas para fazer e eu não estou conseguindo dar tempo. Normalmente eu gosto de terminar um ano e antes de começar o ciclo do outro ano, eu dou uma olhada nos números, não só para entender o ano que acabou, mas também para contextualizar ele em relação aos anos anteriores. Está um pouco parado. 2020 eu praticamente não produzi estatística sobre o Doutor Finanças. Esses registros são bons para entender o fenômeno, para alteração de condições, não só em relação ao atendente, ao local, atendido, à família, etc. Então, é bom que se registre tudo. Eu procuro fazer dos atendimentos, eu procuro fazer esses atendimentos registrados em prontuários individuais. Então, cada pessoa tem um prontuário, cada pessoa tem uma pasta para eu guardar os documentos que ela me manda, inclusive, né, por ordem cronológica. Então, às vezes, você pode perceber a evolução da pessoa, por exemplo, na maneira como ela faz o orçamento, consultando os registros que ela manda. Então, trabalhando com outras pessoas. Alguns procedimentos, pelo fato de ser professor, tem que ter na minha mente. Então, quando eu estou lá ensinando alguma coisa, quando eu vou fazer uma questão de prova, por exemplo, eu gosto muito de ver o tempo, né? Essa prova tem que ser feita em 40 minutos, em 1h30, etc. Eu costumo colocar a velocidade do aluno para fazer a prova 3 vezes a velocidade minha. Então, se eu faço a prova em meia hora, o aluno precisa fazer essa prova em 1h30. Lembrando que essa meia hora que eu uso, ela tem que ser com uma velocidade lenta, porque fui eu que fiz a questão e porque eu sei aquela questão toda. Então, a pessoa, para trabalhar como consultor, nesse caso meu, como são coisas muito simples, né, para mim, eu tenho que entender que esse simples não é simples para outra pessoa, né? As pessoas não têm essa formação adequada. Então, elas não têm a compreensão desses fenômenos com a mesma facilidade que eu tenho, que a gente tem por estar estudando na área de negócios. Então, a gente tem que relativizar isso enquanto trabalhando com esse tipo de consultoria. Nós precisamos ter muita paciência, tem coisas que eu explico às vezes por repetidas maneiras, e a pessoa às vezes tem uma dificuldade de entender. Então, às vezes é bom a gente mudar a metodologia de explicação, usar outro tipo de exemplo. É realmente necessário ter uma carga de paciência muito grande. Por causa disso, as pessoas têm problemas com grana. Eu diria, resumidamente, que existe uma coisa chamada contabilidade pessoal, que isso, inclusive, nem existe. É até interessante da gente estudar isso, né? Que tipo de conhecimento poderia ser contabilidade pessoal? Então, como as pessoas não sabem contabilidade, muito menos uma contabilidade que possa ser aplicada à pessoa física, como fazer registros, como transformar esse registro num relatório, então é como se a gente fosse um professor de contabilidade 1, né, nessas questões aí de finanças pessoais. A gente tem que ensinar o detalhe mesmo e tentar criar procedimentos bem simples. Por exemplo, a pessoa vem para o meu primeiro atendimento, normalmente é para a pessoa começar a fazer o orçamento a partir daquela data. Então, eu falo que ela tem que saber 3 coisas apenas: a data, o histórico e o valor de um determinado evento para fazer registro, e registra por ordem cronológica. Então, não adianta explicar para a pessoa que ela tem que simplesmente fazer registro. Você tem que dizer para ela, como se a gente pegasse na mão dela para fazer. Tudo tem que ter 3 coisas: data, histórico e valor. Histórico não, desculpa. Categoria. Que é até difícil, às vezes a pessoa não sabe o que é a categoria, você tem que explicar, né, o que é a categoria para
para contabilidade, é o nome da conta. Bom, noção de que tutoria exige dedicação. Para você ser o tutor de alguém, você tem que realmente se dedicar. Ultimamente, esse trabalho tem me dado assim tem me consumido muitas horas, né? Porque tem algumas atividades no conselho, tem essas atividades aqui na universidade, tenho meu filho recém-nascido, então a minha vida está de pernas para o ar, digamos assim. Então, não é algo que você faça de qualquer jeito, porque você está lidando com um assunto muito importante. Então, essa dedicação é muito importante. Os atendidos podem não concordar com a técnica. Então, muitas vezes, existe uma coisa assim bem lógica, né? Como, por exemplo, você precisa pagar dívida antes de fazer investimento, né? E a pessoa pode não concordar e fazer o investimento logo, deixando a dívida crescer loucamente. Então, você precisa falar que a técnica é uma, mas se a pessoa quiser fazer o contrário, ok. Isso é interessante que seja tomado nota, que num determinado dia você recomendou isso, mas que a pessoa não quis fazer pela razão tal, tal e tal, até para que a gente possa depois dar uma olhada no prontuário para entender melhor o fenômeno, até para quantificar, ó, 8%, por exemplo, das pessoas agem dessa maneira, sei lá, estou chutando aqui um número. Tá? Então, por exemplo, pessoas que têm, sei lá, já vi casos de pessoas com 200 mil reais numa conta de poupança, né? Isso é bem absurdo, bem absurdo. É um valor muito alto para um tipo de investimento que tem baixíssimo retorno, né? Mas não tem como, a pessoa já tinha uma certa idade, tinha muito medo, né, do mercado financeiro, e uma coisa que eu acho terrível, mas é o procedimento da pessoa, confiava demais na gerente de banco, na gerente dessa pessoa, ou no gerente, sei lá. Um outro caso real, olha, uma pessoa queria comprar imóveis, essa pessoa tendo mais de 60 anos. Imagina, você vai entrar no financiamento de um imóvel com mais de 60 anos de idade. Eu falei, poxa, mas daqui a pouco você vai falecer, daqui a pouco, sei lá, 20, 30 anos aí na frente, o que você vai fazer? Né? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que 60 anos é a idade, 60, 65 anos é a idade de você, em tendo imóvel, já sair dele, né? Já vender, já passar para alguém. Então, algo meio ilógico. Concepção socialista sobre posses e mercados. Como eu pude nomear uma situação onde eu fui fazer uma apresentação e uma assistente social, que é muito minha amiga, ela me ouvindo falar do meu pensamento de que comprar uma casa é mais caro do que alugar, né? E que eu estaria sugerindo, preste atenção, e era uma palestra para servidores públicos, já que vocês são servidores, é muito mais barato você alugar uma casa do que comprar. E aí essa menina, que tanto eu falei como ela fez uma intervenção, falou, olha, muito cuidado, o professor mostrou o ponto de vista dele e tal, mas a gente sabe que a nossa casa é o nosso porto seguro, blá, 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 blá. Então, às vezes, uma questão, um discurso não muito alinhado, né, às vezes pode te deixar numa situação um pouco constrangedora. Não houve constrangimento, simplesmente ela fez um comentário em cima de um comentário que eu fiz, mostrando para as pessoas que ela tinha uma ideia diferente e que, no caso, a dela seria melhor. Tá? Mas são coisas de lidar com pessoas, é isso aí. Diferente e que, no caso, a dela seria melhor. Tá? Mas são coisas de lidar com pessoas, é isso aí. Ferramentas e técnicas, então, nós temos uma sequência lógica, né? O plano que eu sigo é redução do endividamento. Acho que alguém até me perguntou sobre isso aí no e-mail, para falar sobre isso no trabalho, né? Como é que é a metodologia de consultoria que eu faço? Então, eu procuro reduzir o endividamento da pessoa, depois faço com que essa pessoa aprenda a usar o orçamento para que sobre dinheiro, entendeu? Então, eu procuro saber se a pessoa tem déficit ou superávit dentro do mês, e aí, exatamente aí, tudo vai por água abaixo, porque as pessoas não conseguem sair daí para ir para a próxima fase. Poucas pessoas com quem eu converso, o assunto é sobre juntar dinheiro. As pessoas ficam patinando
no orçamento. É algo extremamente difícil fazer orçamento. A pessoa aprender a fazer orçamento e fazer ele na prática. Eu tenho impressão, até por isso que eu passei os dados dessa pessoa que eu conheço para vocês, porque se você souber fazer um orçamento pessoal e souber ensinar isso, eu tenho a impressão que tem muita demanda por isso. As pessoas não têm ideia de como fazem um orçamento, porque essa ideia que a gente tem, por ter a contabilidade em mente, de transformar um fato num registro, quer dizer, a gente fotografa o fato e escreve isso sob forma de registro, e a maneira como a gente transforma esse registro num relatório, né, num balanço, numa demonstração de fluxo de caixa, numa demonstração de resultado do exercício, as pessoas não sabem fazer essa passagem. Então, isso é um procedimento de contabilidade. Então, fazer o orçamento é o que as pessoas precisam. Sabendo fazer o orçamento, a gente vai poder falar alguma coisa em gestão para essa pessoa, em gestão de construção de riqueza, por exemplo, a longo prazo, né? E em alguns atendimentos, até era um atendimento que, por acaso, eu estava previsto para amanhã às 10, eu tive que passar para as 11, tentou uma reunião de emergência lá no conselho. Essa pessoa, eu anotei lá no prontuário, desiste de orçamento, vamos conversar sobre outras coisas. A pessoa simplesmente não consegue fazer orçamento, não consegue anotar as coisas, muito menos transformar isso em relatório. Então, isso daí é a maior demanda que tem. Se você quer publicar um livro, por exemplo, abrir um canal para falar sobre isso, como se faz orçamento, as pessoas não fazem, não sabem. Então, usar o orçamento para sobrar dinheiro e aí juntar o dinheiro. O que o Gustavo Cerbasi, vocês devem conhecer esse autor, chama de massa crítica. O que é a massa crítica? É uma determinada quantidade de riqueza, expressa em valores monetários, que você vai usar para a sua aposentadoria, para a sua independência financeira, etc. Ele chama isso de massa crítica. Então, se não me engano, algumas apresentações minhas aí nesse semestre para trás foram sobre isso, né? Bolsa de valores, volatilidade, fundos imobiliários, ações, renda fixa, renda variável. A gente tem que saber fazer isso. Então, esse juntar dinheiro basicamente é poupança e investimento. E o usufruto. Eu acho que a gente tem que ter um propósito para juntar dinheiro, né? Além de ter um determinado valor em mente, eu quero juntar 1 milhão, 10 milhões, etc. Eu preciso saber como é que eu vou gastar isso, principalmente, a meu ver, em vida, né? Então, o usufruto dessa massa crítica é algo que eu vejo, às vezes, não muito contemplado, porque você só pensa em juntar, 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 e saber que em determinado ponto, a partir dali, a riqueza se mantém sozinha. Se eu não me engano, tem um ponto que, se você esvaziar seus investimentos uma vez por ano em até 4%, isso significa que aquele dinheiro não vai se acabar. Eu só sei isso sobre essa questão, porque é uma teoria que tem sobre isso que eu queria aprender. Como eu soube disso há pouco tempo, eu não tive como me preparar para falar sobre isso, mas é o que se chama de independência financeira. Você chega num determinado ponto, se você cuidar daquilo, aquele valor não acaba mais, né? Eu acho isso sem propósito. Eu vejo um propósito de estar dinheiro para você usar isso em vida. Eu acho que faz muito mais sentido. Então, é muito importante entender as diferenças entre escrituração e relatórios. Tá? É exatamente aí, como eu disse anteriormente, que as pessoas travam. Tá? A gente consegue controlar as dívidas, a gente consegue reduzir as dívidas, colocar o endividamento sob controle, mas não consegue fazer peças orçamentárias, fluxo de caixa fidedigno. Já houve casos de a pessoa enviar para mim um fluxo de caixa e você vai fazer uns testezinhos e fala, pô, mas como é que pode? Você vê que não bate direitinho ali o valor que sai, o valor que entra, né? Não está... A álgebra ali não bate. E aí você vê que a pessoa ela foge, né, para dar as explicações. Como eu disse lá no início, nem sempre as pessoas falam tudo. Então, eu fiz a minha anotação no prontuário, ó, a pessoa tal
chegou nesse ponto, não quer fazer, não sabe fazer, já desistiu, então a gente vai prosseguir falando sobre outras coisas, e assim a gente faz, é o que eu faço. Um plano de contas, eu estou começando a desenhar um plano de contas, também é importante, porque a pessoa, quando está começando a fazer as primeiras escriturações, é bom que ela tenha um modelo de nome de conta, né, de grupos, o que é renda, o que são gastos, né, esse tipo de coisa. E também um orçamento simples. Eu ainda não tenho isso daí. Normalmente, quando a pessoa pede para eu fazer um orçamento, eu faço na hora. Tem essa facilidade do Excel, a pessoa lá vê a minha tela, eu monto aqui rapidinho, salvo a planilha e mando. Eu não gosto disso porque eu considero que a pessoa tem que desenvolver a sua própria planilha. Não é bacana você pegar uma planilha de outra pessoa. Então, isso traz assim, muitos vícios. A minha planilha, por exemplo, é muito complexa. É improvável você pegar a minha planilha e, assim, em uma explicação que eu dei de meia hora, 40 minutos, você reproduza, porque a minha planilha hoje é o resultado de, sei lá, 3, 4 anos de alterações em função de algumas coisas que eu achei importante mudar. Então, eu não gosto dessa ideia de ter um orçamento simples, tá? Perdão, um orçamento pronto. Mas uma peça simples, né? Uma coluna para entrada, uma coluna para saída, as categorias, é normalmente o que eu entrego para a pessoa quando ela pede e monto na hora. Eu não tenho arquivo nenhum disso. Então, a segunda parte de gestão de projetos. Vamos ver se eu aumento a velocidade para ficar dentro do tempo. Então, um ambiente. Doutor Finanças. Você imagina, era aqui na rua Buenos Aires, né, ali na Escola de Educação Previdenciária, tinha uma sala que tinha uma placa assim, Doutor Finanças. Muito maneiro. Então, quem concebeu foi o primeiro presidente, perdão, foi um presidente da época da elaboração da Escola de Educação Financeira. Ele pensou o seguinte: vamos fazer um atendimento de modo que a pessoa fique dentro de uma sala, isoladamente, onde essa pessoa possa conversar com o especialista sem restrições das pessoas ficarem ouvindo, como se fosse um atendimento de medicina. Então, criaram uma sala fechada, um ambiente reservado para isso. São assuntos muito íntimos, né? Já houve até recusas, não houve reunião presencial. Esse caso é uma ex-aluna que morava no Canadá, que ficou sabendo pela professora Márcia que eu fazia esse tipo de coisa. Então, essa menina entrou em contato, pegou meu telefone, entrou em contato comigo lá do Canadá. Professor, tem uma amiga em Brasília que ela está com um problema assim, assim, assado. Você pode atendê-la? Posso. Aí liguei para a pessoa e ela não quis. Ela conversou um pouco comigo. Aí eu falei, aí conversei, vamos fazer. Tá bom. Então eu vou te mandar um monte de pergunta que você responde e a partir daí a gente começa a falar. Só que as perguntas eram: idade, quanto ganha, dívidas, quanto tem de dinheiro guardado, não sei o quê. A pessoa falou: olha, desculpa, eu não te conheço, não vou te falar isso não. E não seguiu. Por quê? Porque já pensou, é muita intimidade da pessoa sendo exposta assim, né? Como é que eu vou me abrir para essa pessoa, sei lá. Então, essa questão do ambiente é uma questão muito importante. Esse ambiente mudou bastante agora com a virtualidade, né, em questão de pandemia. Foi até uma iniciativa própria, eu nem pedi autorização, mas como eu já tinha uma relação de pessoas que eu vinha atendendo, entrei em contato com todo mundo, vamos fazer por videoconferência, vamos embora. E aí eu até aprendi a usar o programa aí do Meet com mais proficiência. Então, aumentou muito o número de atendimentos, né? É muito melhor a rotina de agendamentos, porque cada um na sua casa, eu marco de 10 às 11, por exemplo. Raramente dá problema. Agora, janeiro e fevereiro, está tendo muita... Eu marco, eu chego lá na hora, a pessoa não vem. Mas, normalmente, o comum é... Marquei lá quarta-feira, 2 horas da tarde. Né? 5 minutos antes eu entro, 2 horas a pessoa entra certinho. Então, melhora muito essa questão de agendamento. Às vezes, eu ia lá para a Escola de Educação Previdenciária e ficava uma pessoa sendo atendida, às vezes 2, 3 aguardando. Então, na virtualidade, isso não existe.
Então, possibilidade de interação, né? Eu aqui na minha máquina, eu mexo no Excel, mostro sites, mostro gráficos, então isso é bem interessante, coisa que eu não conseguia fazer, porque raramente tinha um computador à minha disposição, ou raramente era um computador que tinha acesso à internet, ou que tinha os programas que eu precisava. Tem a possibilidade de gravar alguns atendimentos, eu não gravo mais, mas assim que eu comecei a atender virtualmente, eu fiz muita gravação, uns 4, né? Achei bacana isso, ter o registro, em vez de não me preocupava de anotar, depois eu via o vídeo para fazer as anotações. E localização ilimitada, né? Eu atendo pessoas fora do Rio de Janeiro. Já atendi uma pessoa na Europa, inclusive. Isso é bem, bem interessante mesmo. Bom, os participantes são indivíduos, casais, famílias. Já a maior parte é de pessoas, né? De indivíduos. Às vezes vem um casal, isso é muito interessante. Eu até comento na hora, porque um dos problemas que existem, né, é essa falta de comunicação que tem entre os casais dentro de casa. Então, se eles vêm junto para o atendimento, isso é uma coisa bacana. Isso é ressaltado por mim. Já houve famílias também, né? Pai trazendo o filho trazendo o pai, a mãe e a criança. Então, isso tudo é bem interessante. E existe essa possibilidade de fazer esse tipo de atendimento em grupo, né? Para alunos, por exemplo, já houve algumas turmas em que eu tentei fazer esse tipo de atendimento com os alunos. Fiz algumas simulações, colhi alguns dados, né? Mas essa rotina das aulas, às vezes atrapalha um pouco, né? Mas já tive alguma iniciativa dessa, já fui até contratado para falar sobre isso numa empresa, foi uma ou duas vezes somente, né? E aí eu fiz uma coleta de informação prévia, então eu mandei um questionário para eles responderem, e quando essas respostas vieram, eu pude falar na palestra sobre esses atendimentos com os dados daquele grupo especificamente e comparando aquele grupo com a amostra que eu já tinha. Então, achei isso muito bacana, né? E algum projeto específico também. Eu penso muito assim, numa comunidade, por exemplo, onde você teria a oportunidade de aplicar isso para muita gente, né? Então, quando você tem muita gente envolvida, você tem a possibilidade de obter muitos dados e entender melhor alguns fenômenos. Então, isso é bom. Quanto mais variado o número de pessoas, melhor, para você ter as características variadas dessas pessoas capturadas pelo método. Então, algumas regras são necessárias para você ter uma disciplina durante todo o atendimento, né? Então, eu tenho que parecer ser uma pessoa disciplinada, a pessoa que eu estou atendendo tem que demonstrar alguma disciplina para mim, e eu percebo, não é a maioria não, mas alguns casos, vamos dizer, uns 30%, 40% mais ou menos, a pessoa simplesmente não, você vê que a pessoa não está afim, né? Tem um atendimento que eu estava tentando começar, tem umas 2 semanas, demorou para marcar o primeiro atendimento, a pessoa tem uma vida profissional agitada, marcamos, dei uma semana para ela responder algumas perguntas, essa uma semana foi ontem, ou foi hoje, eu nem lembro, acho que foi hoje de manhã, a pessoa não compareceu, né? Então, a disciplina é uma questão muito importante. Então, tem pessoas que eu já venho para o atendimento assim, essa pessoa vai faltar. E aí a pessoa falta, né? Ou tem pessoas que eu venho e tenho certeza que a pessoa vai estar lá. Então, marquei para 9 horas, 9h01, no máximo 9h02, pum, a pessoa entra no... É bem interessante, né? Aí você começa a distinguir como que essa variável da disciplina torna essas pessoas diferentes nos tratamentos. Então, a disciplina ajuda na reputação, tanto minha como para as pessoas, como das pessoas para comigo. Se eu for uma pessoa que marco e não vou, esqueço, etc., já esqueci, já tive que remarcar, mas são pouquíssimas vezes. E na grande maioria das vezes eu mando um zap. Hoje mesmo eu mandei um zap para remarcar, acho que eu já falei, um atendimento que eu ia até amanhã, passei para quinta-feira, porque pintou uma reunião no mesmo horário. Então, quando a pessoa me avisa, e isso também acontece, isso não gera anotação, mas quando a pessoa falha, atrasa muito, ou não vem, eu anoto isso na ficha. Quer dizer, várias anotações dessas geram
uma composição de um quadro sobre essa pessoa, né? Sobre quão disciplinada ou indisciplinada ela é para isso. E isso, obviamente, para mim, que sou um estudante dessa área, isso é muito rico de se observar. Isso não, eu não me importo, eu não fico chateado com isso, estou perdendo meu tempo. Não, eu fico, na verdade, muito interessado de entender como as pessoas se comportam, né? Então, quando eu vou fazer uma palestra e, por exemplo, falar que 10%, 18%, 35%, 60% da amostra tem tal característica, a pessoa que está olhando, ela fala, caramba, essa pessoa realmente tem uma observação muito boa se referindo a mim. Eu tenho a impressão que isso daí é a impressão que eu passo, porque está baseado em observação. Então, vamos lá. Algumas dessas regras. Apresentar a metodologia antes dos atendimentos. Eu faço questão, né? A primeira coisa que eu falo é deixar claro que é um atendimento gratuito, que quem vai pedir desligamento sempre é a pessoa, eu nunca vou falar, ó, você tem que parar de vir, sei lá. Então, a pessoa é que pede para parar. Às vezes acontece a pessoa ficar um pouco tímida, né? Eu estou tomando a vaga de alguém, não sou uma pessoa disciplinada. Eu falo, olha, por enquanto não tem esse problema. Então, eu deixo sempre claro, na primeira oportunidade, quais são os passos que a gente vai fazer, né? Que são aqueles 4 do endividamento, orçamento, investimento e fruição. Então, eu falo dessa metodologia logo no início. Deixo claro que não tenho responsabilidade, principalmente quando entra na parte de investimentos, quando os investimentos, isso inclusive acho que não aconteceu ainda, quando os investimentos ficam acima de R$500, é um valor que eu estabeleci aleatoriamente, então, se eu estou orientando a pessoa e os investimentos sobem acima de R$500, eu peço para a pessoa responder um e-mail meu para que ela tenha, que ela reporte para mim que ela está ciente de que eu não tenho responsabilidade. Eu continuo conversando sobre investimento, mas eu não posso me responsabilizar, sei lá. Que fundo você investe? Eu falo que eu invisto no fundo tal. Ela investe, o fundo cai. O doutor Finanças que me aconselhou. Então, eu tenho que ter um respaldo. E esse respaldo está aí. Acima de R$500, eu não posso ter responsabilidade por investimento. Abaixo de R$500 é muito pouco provável, eu acho, que uma pessoa possa me responsabilizar por alguma coisa. Então, quando tem algum atraso de 10 minutos, eu tenho cumprido, eu cancelo a consulta e remarco, mando um zap, não é um zap mal educado nem nada, simplesmente falo, olha, a consulta foi cancelada por falta de comparecimento, que foi a mensagem que eu mandei hoje de manhã. Então, respeitar a maneira de pensar dos atendidos, às vezes eu quero impor uma determinada técnica, como eu já falei, a pessoa combate aquilo, né, com um determinado pensamento diferente. Então, eu faço 1, 2 investidas, não deu, eu fico e só a pessoa fala e eu oriento dentro do que eu sei. Então, isso tem que ser muito respeitado. Não forçar o atendimento quando houver sinal de estresse. Então, as pessoas choram. Alguns casais já ensaiaram algumas brigas ali na minha frente. Então, eu tenho que ter um olhar muito atento para evitar esse tipo de coisa. A pessoa vai para a escola de educação previdenciária e sai na porrada na minha frente. Não dá para ser. Então, e eu percebo às vezes também que em determinado assunto a pessoa começa a ficar muito triste, né? Sei lá por que razão poderia ser. Eu anoto isso, né? Passo um vermelho ali, que é para não tocar mais nesse assunto nas próximas vezes, já saio dali para outra coisa, começa a falar de coisas mais alegres e tudo mais. Então, é uma percepção muito aguçada que a gente tem que ter, porque eu preciso avançar em determinadas coisas, mas chega um ponto que você vê que a pessoa está começando a ficar desequilibrada em termos de emoções. Então, muita atenção a determinadas palavras, né? Eu estou muito deprimido, não sei o que faço da minha vida, acho que vou me suicidar, vou bater na minha esposa, vou bater no meu marido, vou mandar ele embora, vou mandar ela embora. Então, isso tudo tem que ter uma audição muito atenta para isso, tá? Isso pode realmente gerar um problema muito sério. Então, alguns riscos. Chance de algo... Bom, definição de risco, chance de ocorrer algo de maneira adversa, inesperada. Eu corro o risco do atendimento se tornar uma questão psicológica, né? Eu vou ficar só ouvindo a pessoa, isso já aconteceu logo no início. Eu estava notando que a pessoa ia lá para conversar comigo, né? Conversar sobre qualquer coisa, menos sobre finanças. Então, falava de viagem, falava de promoção, falava de ir para Portugal, falava sobre
aumento no trabalho e tudo, mas nada relacionado a finanças. E ali foi quando eu falei, caramba, isso deve ser cortado ou isso deve ser só observado? Eu falei, bom, eu vou só observar, porque eu estou estudando os fenômenos. Então, eu preciso entender que tem pessoas que vêm para cá, mas que não querem tratar de finanças pessoais. Até talvez essa tenha sido a primeira motivação, mas passou a não ser mais. Por alguma razão que não interessa aqui falar, pode ser uma razão qualquer, né? Então, isso tem que ir para o prontuário, quando essa pessoa vier, eu já tenho que saber. Então, eu tenho que estar com uma audição ali um pouco mais atenta. De repente, se tiver, por exemplo, entra essa pessoa e tem 4 pessoas aguardando, né? Poxa, eu não vou ficar falando sobre um assunto que não é finanças pessoais, sabendo que tem 4 pessoas aguardando. Então, a gente precisa ter ciência disso. E, às vezes, é uma tarde, como já aconteceu, uma tarde que não tem ninguém, vamos conversar, tudo bem, não tem problema. Um atendimento que era para durar 1 hora, às vezes dura 2 horas e meia, né? E aí eu vou ver o que eu registrei, nada. Ok, né? Mas, justamente, para entender o fenômeno, eu sei que tem pessoas que vão para falar sobre coisas que não são finanças pessoais. Então, muita atenção para não expor certas ideologias que podem ser ruins para o atendido. Então, já houve posicionamento meu sobre política, sobre questões A, B ou C, que eu vi que a pessoa ficou meio assim, né? Ninguém ofendeu ninguém, ninguém tratou mal ninguém, mas eu aprendi com isso que ali não deve ser falado esse tipo de coisa, né? E, obviamente, foi um erro meu, mas eu acabei aprendendo com isso. Mesmo que a pessoa entre no assunto, eu estou treinado para não dar corda para esse assunto, porque o resultado pode ser muito ruim. Tá? Então, riscos. Algumas questões, por exemplo, a pessoa tem muito cagaço de investimento, quer renda fixa, e depois reclama que o retorno é baixo. É claro que é baixa a renda fixa, então, né? Então tem que estar... você tem que explicar para ela que a pessoa está fazendo investimento em renda fixa, vai ser ruim. Né? E renda variável pode ter uma volatilidade desagradável. Vamos supor que a gente está conversando sobre investimentos em fundo imobiliário, em ações, lá em janeiro do ano passado e tem pandemia. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Né? E a gente corre o risco de ter um aumento de estresse em situações familiares. Então, às vezes, o marido quer fazer o atendimento e a esposa não acompanha, ou vice-versa, né? E aí depois fica, às vezes, reclamando, que eu tento fazer, não sei o quê, já quero mandar ele embora, quero mandar ele embora. Então, muita atenção para você não administrar algo que vai gerar como consequência lá na casa da pessoa uma reação ruim. Desmembramento do trabalho. É interessante a gente ter todo o fluxo, né, do atendimento. Então, a maioria dos eventos precisa estar prevista. Então, primeiro fala sobre isso, segundo faz isso, terceiro faz isso, quarto faz isso, tudo uma sequência. E, por exemplo, às vezes a pessoa não tem dívida, né? Então, o que acontece? Registro no prontuário que não tem dívida e, por causa disso, já vamos para o passo 2. Então, existe uma sequência de passos, né? E você pode ir direto para o passo 2 se a pessoa já cumpriu o passo 1, por exemplo. Então, é interessante ter todo o procedimento previsto por causa disso. Então, respeitar a sequência, seguir o método. A pessoa, às vezes, ela me ouve falar do método, mas fala assim, olha, eu tenho dívida, não vou cuidar disso, não faço orçamento, não quero aprender, só quero aprender a investir. Tudo bem, tá? Eu registro que a pessoa manifestou essa ideia após eu ter explicado o método e vamos em frente, porque eu quero aprender com isso também. Né? Então, o desmembramento lá do que eu peço. São dados socioeconômicos, eu quero saber idade, renda, dados do cônjuge, os filhos, se moram com a pessoa, não, nível educacional, se tem animais em casa. Animais são um indicador de que você vai ter muita grana, né, de uma hora para outra, sem muita previsão. E por aí vai. Né? Onde mora, qual é o bairro. Eu tinha feito uma vez um levantamento sobre os bairros das pessoas, né, que estavam comparecendo aos atendimentos. Então, o valor das dívidas, quais são os credores, características das obrigações, como taxa de juros, por exemplo, valores das parcelas, prática de orçamento para gerar relatórios, considerar datas importantes para os cálculos, normalmente são idade, data de aposentadoria e uma ideia da data de morte,
Entender o posicionamento quanto à herança. A maioria das pessoas não pensa sobre isso, né? Não tem um pensamento sobre isso, e até se espanta e fala, cara, eu já devia ter um posicionamento sobre isso. Então, isso é muito importante. E determinar os dias de retorno. E isso é interessante. Eu estou querendo agora ver exatamente, eu não tenho essa medida, de quanto em quanto tempo, em média, as pessoas retornam, os que retornam, quanto tempo duram as consultas, né? Por sexo, por idade, por renda. Eu queria ver que tipo de correlação isso tem. Ainda não vi. Prazos realistas. A gente toca nesse assunto aqui, né? Para as pessoas mais jovens, eu tenho uma certa insistência na percepção do benefício do tempo que a pessoa tem à frente, né? É como se fosse já automático. A pessoa jovem, já atendi pessoas de 19 anos, caramba, você tem muito tempo pela frente, usa isso a seu favor e tudo mais. Então, eu insisto muito nisso. Pessoas em meia idade, né? Doses de esforço bem quantificado. Às vezes a pessoa está lá na faixa dos 35, 40, 48 anos, às vezes a pessoa já juntou algum dinheiro, tem dívida sob controle, às vezes não juntou nada, tem uma dívida alta. Então, é uma idade assim, é uma faixa de idade aí dos 35 até os 45, mais ou menos, que a pessoa, se esforçar, ela sai dali e resolve. E também, se não fizer muito, a coisa desanda com muita facilidade, né? Então, essa meia-idade é algo assim bem interessante. E pessoas com mais idade, a gente tem que tratar da realidade, né? Eu procuro sugerir a fruição, quer dizer, eu já atendi uma pessoa uma vez que estava o casal sem renda, sem poupança em dinheiro, mas tinha uma casa na Lagoa que valia, se não me engano, 2 milhões de reais. Ambos com mais de 60 anos de idade. Falei, cara, o que você está querendo? Eu estou querendo me dar bem em finanças. Você já se deu bem, você tem uma casa com 2 milhões, você vende essa casa, mora de aluguel, fiz uma conta rápida, você tem aí pelo menos 20 anos para gastar esse dinheiro. E a pessoa ficou olhando para mim e falou, caramba, não tinha visto dessa maneira, né? Mas a preocupação do casal era ter renda com mais de 60 anos, né? Ok, isso é chato, não ter renda, mas, olha o Bernardo falando aí. O interessante, de repente, é baseado naquele caso, né? Eu faria isso, vende a casa e mora de aluguel num lugar tranquilo e curte isso até a morte, né? Não atendi muitas pessoas com 60, 70 anos, não, mas algumas pessoas eu já atendi. Eu deixo isso aí claro. Olha, muita atenção, procura já passar os seus bens e direitos para os seus herdeiros, né? Muita atenção, por causa desse ponto aí. Já existe a proximidade da morte, e isso é uma coisa, né, que você tem que considerar. E em casa não se trata desse assunto, então é missão do Doutor Finanças expor isso daí, eu acho. Estimativas eu coloquei precisas entre parênteses, porque o livro sugere que para você fazer um projeto, você tem que ter muita precisão nas estimativas, né? Mas em finanças pessoais isso é um pouco difícil. Então adaptei um pouco. Ao fazer previsões sobre retorno de investimento, muita atenção para a volatilidade e para o baixo retorno da renda fixa. Eu já atendi pessoas que firmaram o pé na renda fixa e 2 meses depois fica reclamando. Não comigo, né? Mas reclamando da vida. Caramba, eu tenho, sei lá, 10 mil, 15 mil, 30 mil investido, eu não acredito que aquilo é assim, porque além da renda fixa, investe em fundo imobiliário também, aí vê que um fundo imobiliário pequenininho rende a mesma coisa que uma renda fixa grande. Falei, mas você está investindo em renda fixa, caramba. Então, a gente tem como conjugar essas questões todas para fazer estimativas. Se você deixar aqui, você vai subir a escadinha devagar, ou você vai subir mais rápido, mas pode cair também, mas lá na frente você retorna. Então, é bom deixar isso aí bem esclarecido. Ao fazer previsões sobre retornos às consultas, consegue-se perceber a adesão do atendido e a expectativa quanto à sua dedicação às consultas. Eu tenho um gráfico que mostra isso. E ele é um gráfico que começa perto aqui da reta do X, bem lá em cima, e vai caindo assim. Então, se não me engano, de 211 pessoas, 40 pessoas retornam para a segunda, 20 pessoas retornam para terceiro atendimento. Então, esse retorno é muito ruim, né? Então,
uma das coisas que eu queria saber era por que as pessoas retornam tão pouco, né? Mas o fato é que as pessoas retornam pouco, inclusive de maneira virtual, né? De uma certa forma, aumentou o número de atendimentos, porém, essa proporção de retorno não alterou muito, em termos relativos. Então, é uma coisa assim, muito interessante. Eu considero que é um atendimento bom, eu considero que eu sou uma pessoa tecnicamente preparada, paciente e tudo mais. As pessoas simplesmente não voltam. É interessante isso. Estimativa da efetividade do atendimento. A prática nos dá uma boa percepção sobre a atitude. Então, eu já estou começando a entender quem é quem, né, mais ou menos. E aí, como eu disse, às vezes eu entro no atendimento. Outro dia eu fiz um atendimento de uma pessoa, falei, esse atendimento não vai levar 20 minutos. E realmente não levou. O cara foi bem objetivo. Pá, 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 pá. Qual é o próximo dia? Tal, pum, acabou. Né? Então, a gente já começa a entender, né? Até para poder planejar as outras vezes. Por exemplo, estabelecer um atendimento padrão de meia hora, por exemplo. Isso seria uma coisa interessante. Mas eu preciso estudar isso daí. Eu queria saber quanto tempo, em média, duram os atendimentos e que tipo de variáveis estão condicionando a isso, para falar melhor sobre essa questão do retorno. Então, isso leva a uma melhor relação custo-benefício do seu esforço ao planejar os atendimentos. Então, se, por exemplo, eu fosse iniciar um projeto desse na universidade com os alunos, né, eu teria que treinar os alunos sobre isso daí. Já vi que já passou das 8, eu vou tentar falar mais rápido. Comunicação. Criar uma metodologia de comunicação, pode haver mistura entre pessoal e profissional, então muita atenção em relação a isso. Certificar-se que determinada orientação foi passada, né? Então, se você tem a técnica do passo a passo, né, da sequência, então você tem que falar, na data tal, eu orientei isso, isso e isso. E cobrar da vez seguinte, né? Você fez isso? Não, então pede de novo. Pede. Então, você pediu 3, 4 vezes, a pessoa não colocou, não fez, você tem que registrar que, embora você tenha insistido, a pessoa não fez. Né? Então, essa certificação é importante. Por isso, os prontuários, né? Manter registros detalhados. Quando usar dados dos atendimentos? Então, quando eu for fazer uma comunicação desses fenômenos para fora, para as aulas, para as palestras, etc., nunca identificar os atendidos, né? Ser o mais genérico possível, e reportar somente o fenômeno, não a pessoa do atendido, que é o que está sendo dito ali em cima, né? Então, você pode falar um determinado grupo, né? Pessoas de 55 anos têm, em média, 700 mil reais guardados, por exemplo. Né? Então, isso não quer dizer que alguém de 55 anos tenha aquele valor, né? Mas a média, sim, isso é verdade. Medindo o progresso, deve-se saber as etapas a serem seguidas. Então, por exemplo, determinados níveis de endividamento são mais ou menos difíceis de atingir um determinado ponto, isso é uma coisa que eu poderia estudar. Pedir informação aos atendidos, então, print de tela, quando eu estou ensinando a pessoa a investir, normalmente eu peço de 15 em 15 dias, e elas deixam de fazer isso logo depois, printar a tela da custódia de 15 em 15 dias, para ela ter ideia de como as oscilações estão em relação aos valores dos títulos que as pessoas compram. Às vezes tem documentos em papel, peço para fazer a foto e me enviar as planilhas. Eu tenho aqui uma pasta de arquivo dos atendidos que está bem repleta de coisas. Então, isso é interessante para a gente estudar. Vamos estudar essa pessoa aqui, né? Então, como é que ela reportou o progresso dela, tem como fazer através desses relatórios. Então, a baixa adesão por parte dos atendidos. Quando pedimos informação, é muito raro que ela chegue. Realmente, tá muito raro mesmo. E algumas pessoas até mandam muita informação, mas você vê que é um pico assim, né? E depois cai bastante. Organização é um fator importante, devemos ter um espaço físico em casa para as finanças, eu oriento isso, então tem que ter um armário, uma pasta, alguma coisa assim. Os meus registros aqui do Doutor Finanças, eu tenho uma planilha para nomes e datas para atendidos, exemplos de relatório, né, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e no Google Drive eu tenho prontuários, estatísticas e desenvolvimento constante do método. Então, toda hora eu estou estudando e mando esses estudos para o Google Drive para ficar lá registrado, para evitar de eu perder aí com algum problema no computador. Problemas comuns. Problemas devem ter sintomas. Então,
como eu disse, eu já estou tendo uma ideia de diferentes perfis, né? Então, um determinado perfil indica que a pessoa tem A, B ou C, de problema do tipo A, B ou C. A gente começa a entender os sintomas, relacionar com causas prováveis e estabelecer procedimento com base nessa observação. Então, conforme eu for fazendo esses atendimentos, entendendo esses sintomas e sabendo as causas, eu posso falar melhor sobre esse tipo de coisa, como se eu estivesse estudando uma doença. Então, essa daí já é o penúltimo slide, eu acho. Um modelo. Então, lá no livro sugeriu, né? A gente tem que ter um modelo. O modelo, no caso aqui, é o método, ele vai sendo aperfeiçoado, conforme eu vou atendendo, eu vou ficando melhor nesse método que eu criei, procurei fazer ele bem simples, para que ele possa ser muito facilmente explicado. Aos poucos, eu vou obtendo material para publicação. Algumas ideias que eu tenho, de fazer um livro sobre como ser um consultor. Então, eu vou explicar essa metodologia num livro, para a pessoa, sei lá, lendo o livro, ela pode fazer esse tipo de consultoria. Livro sobre como cuidar das finanças pessoais, quer dizer, como ser o seu próprio doutor finanças. Fazer alguns cursos em plataformas como a Udemy, é uma ideia que eu tenho também. E isso aí sempre mantém muitos dados para as minhas aulas, palestras e artigos que eu queira poder fazer. Então, está aí o método. Ele tem 2 partes. Normalmente, eu só falo da segunda. Eu ainda não consegui fazer uma apresentação que eu conseguisse unir esses 2 pontos, mas eu costumo dizer o seguinte: antes da gente entrar na parte principal, é interessante a gente estabelecer alguns fundamentos. Então, falar sobre a família, falar sobre as instituições financeiras, falar sobre as grandes compras, que basicamente são carro e apartamento, né? E sobre o direito do consumidor. São 4 itens que eu acho que são muito importantes, não tem a ver com planejamento financeiro, que vem em seguida, mas eu diria que isso poderia ser uma antessala, né? Se por acaso eu for num lugar fazer uma palestra, então a minha parte principal da palestra é sobre essa segunda parte, mas eu não deixo de falar na palestra sobre algumas coisas que estão nessa primeira parte. E a segunda parte, como eu já tinha deixado anteriormente, redução do endividamento, ensinar a pessoa a fazer o processo orçamentário, iniciar a pessoa na poupança e nos investimentos e levar essa pessoa até a ideia de que ela deve consumir tudo em vida. Esse método ele é muito simples e, obviamente, faltam muitas coisas. E aí tem algumas que eu deixei de fora intencionalmente. Tributação, de um modo geral, o imposto de renda é um assunto que eu não domino, então, e eu nem acho que ele é tão importante para esse tipo de coisa, né? Mas isso pode ser que seja, né? E isso, em algum momento, eu acho que vai entrar. Faltam alguns exercícios, né? Então, se você quiser fazer um orçamento, aí eu mando o PDF para a pessoa e ela faz o exercício como se fosse uma aula, por exemplo. Isso aí está faltando. Preciso de mais dados, eu já tenho bastante, mas eu preciso de mais dados. Preciso de críticas, já pedi em algumas aulas, em alguns semestres, já houve críticas que eu anotei, mas ainda não processei muito isso. É interessante saber, né, o que dessa sequência, contextualizar isso com filosofia, com história, com geografia, com matemática, com ciências, com, sei lá, qualquer coisa assim. Eu acho que seria interessante. E aí, algumas fotos. Do lado esquerdo, 3 pessoas que eu pedi autorização para usar a imagem delas, né? São pessoas que eu atendo virtualmente, né? Então, as duas, a de cima e a de baixo são aqui do Rio de Janeiro, a do meio é uma pessoa de fora do estado do Rio de Janeiro, e do lado direito, quando não tinha toda essa virtualidade, eu sempre fazia essas fotos para colocar no prontuário, porque por algum motivo eu poderia me afastar do atendimento doutor finanças e a pessoa seria interessante ela ter acesso ao prontuário da pessoa, tinha lá uma foto, ela ia ver quem era a pessoa. Eu acho que isso aí, a foto é importante. Pessoas, era isso. Passei um pouquinho, desculpe. Essa maneira aí doida também, eu peguei os 2 livros, eles estão aqui, ó. Agora eu vou ver se eu estudo eles um pouquinho mais para poder aperfeiçoar isso daí. Queria saber se tem alguma pergunta. Não tendo perguntas, eu agradeço a participação mais uma vez. Lembrando que eu tentei para hoje uma amiga para falar sobre tributação
Bolsa de Valores, e a pessoa falou que provavelmente na quinta-feira ela vai estar aqui. Por isso que eu tinha planejado essa aula aqui para ser em 2 dias, mas como eu soube que ela provavelmente vai vir na quinta-feira, então eu queria falar tudo. Se alguém tem alguma dúvida sobre imposto de renda, fundos imobiliários e ações, então, em princípio, quinta-feira. Se essa pessoa não puder, eu programo uma outra coisa para a gente fazer, mas, em princípio, está marcado. Queria saber se alguém tem alguma questão. Não tendo questão, agradeço mais uma vez. Até quinta-feira. Uma coisa rápida aqui. Quinta-feira, depois do carnaval, vamos ter aula ou não? Se puder escrever aí no chat, por favor, para eu me programar. Professor, Sim? ainda que, não sei, se eu poderia apresentar aquele negócio que eu tinha falado contigo, no caso, né? Quinta-feira que vem? Dia 18. Isso. Tá? Poderia ser. Olha, eu vou fazer o seguinte. Tá marcado, tá? Mesmo que só tenha eu e você, a gente faz a parada. Quem quiser, participa. Eu vou mandar o convite pelo e-mail e tal. Pode ser que eu esteja fora do Rio, mas aí eu acompanho pelo celular. Beleza, tranquilo. Beleza? Então, tá marcado, vai ter aula normalmente. E quem puder comparecer, comparece. Aí você me dá detalhes para eu passar para a galera, tá? Se você quiser. E já está marcado, então. Beleza, valeu, professor. Rafael, 18/2. Vai fazer a melhor aula do semestre. Tranquilo, pode deixar. Valeu, meu camarada. Valeu, professor. Até lá. Forte abraço para todo mundo. Até quinta, se Deus quiser. Ó. Fica gravado. Fica gravado. Até agora, todas as aulas estão lá. Valeu, boa noite. Boa noite, Felipe. E quem é de ética daqui a pouco. Abração.